Vamos ao destaque do Leão da Ilha. Pesadelo não termina, Sport tropeça nos próprios erros e empata em casa com o Santos. Leão assume topo de pódio em estatística nem um pouco positiva. Jogadores se representam hoje à tarde, de olho no clássico com o Bahia, no sábado na Ilha do Retiro. Destaques do Leão com o repórter Vinícius Calado. O Sport segue nessa sina, nesse calvário sem fim. Mais uma vez o Leão não conseguiu vencer, são 18 partidas sem sair de campo com os 3 pontos e um enredo muito pesado, muito complicado e cruel no último sábado contra o Santos na Ilha do Retiro. Placar de 2-2, um público novamente muito expressivo, 26.018 espectadores que geraram uma renda de R$ 971.720. O Sport abriu o placar com Derek logo aos 3 minutos do primeiro tempo. A equipe fez uma pressão muito grande, sufocou o Santos nos primeiros minutos e chegou a esse gol de vantagem. Passou toda a primeira etapa, aí no final do primeiro tempo, o Rincon, meio-campista do Santos, entrou forte no Derek, o VAR chamou para revisão, Rafael Rodrigo Klein foi lá e expulsou o venezuelano da equipe do Santos. Sport com 1 a mais, foi para o segundo tempo, seguiu com volume, aos 24 minutos ampliou com Lucas Lima e parecia que iria conquistar essa primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aí veio uma sequência, um apagão e o Sport sofreu um gol aos 33 minutos da segunda etapa de Gabriel Bontempo e aos 42 do segundo tempo, João Basso no bate-rebate, a bola viva na grande área, marcou o gol de empate que deu números finais a esse confronto. O Sport agora tem 5 pontos, segue na lanterna isolada, afundado, numa situação muito complicada no cenário do Campeonato Brasileiro e tem que buscar, com essa semana livre, forças para voltar a campo no sábado que vem diante do Bahia, jogo complicado na Ilha do Retiro para tentar esse primeiro resultado positivo. Um detalhe, o Sport, sem ter vencido, não conseguiu vencer o Santos, é o único clube entre os 124 que disputam Série A, B, C e D que ainda não venceu. Os outros 123 times já venceram pelo menos uma vez, em uma oportunidade, uma partida na atual edição do Brasileiro, seja da Série A, B, C ou D. O Sport ainda não conseguiu um único resultado positivo. Repito, são 18 jogos, mais de 4 meses do último resultado positivo da última vez que saiu de campo com os 3 pontos. No sábado, Daniel Paulista colocou em campo Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Igor Cariús, Rivera, Zé Lucas, depois Pedro Augusto, Lucas Lima, depois Johan, Barleta, que saiu para a entrada de Romarinho, Mateuzinho, que deixou o campo para a entrada de Atêncio e Derek, que saiu lesionado para a entrada de Inácio Ramírez. Já o Santos, do técnico Kleber Xavier, Gabriel Brazão, que falhou no primeiro gol do Sport, Igor Vinícius, depois Cabadeiro, Basso, Luan Pérez e Souza, depois Gabriel Bontempo, Tomás Rincon, que foi expulso, João Schmidt e Neymar, Roleiser, David Washington, depois Tiquinho Soares, completando a equipe Barreal. O Sport do Daniel Paulista, que vem nessa sina, nessa dificuldade, e o Daniel fala agora a análise que ele teve desse jogo do último sábado. Mais uma coletiva onde a gente vai ser difícil para explicar ou tentar encontrar argumentos para justificar ou mostrar o que foi o jogo. Na minha visão, foi um jogo até 80 minutos do segundo tempo, onde o Sport foi dominante, né? Foi uma equipe extremamente organizada, que cumpriu o seu papel tático, o seu papel técnico, né? Que tinha o resultado a seu favor, numa atmosfera extremamente positiva, mas que nos últimos minutos, infelizmente, teve um apagão, teve uma desconcentração, um momento que não pode acontecer, principalmente pelo contexto que nós estamos vivendo, né, e custa muito caro, né, como você disse, nas outras partidas nós tínhamos o empate contra o Botafogo e tomamos o gol. Contra o Vitória nós buscamos o empate, mas hoje a gente tinha o resultado a nosso favor. Víamos de uma bela partida, uma partida bem disputada, e aconteceu o que aconteceu da maneira como foi. Então acho que isso é difícil de explicar, mas como você disse, o contexto é muito difícil, sempre foi, mas nós temos que continuar seguindo adiante, né? Nós temos que ser resilientes, nós temos que continuar acreditando, perseverando, trabalhando. Acho que o time continua mostrando sinais de evolução, mas hoje também tem que ser cobrado, porque não pode acontecer o que aconteceu nos últimos minutos, principalmente da maneira como a equipe se portou durante toda a partida. Esses erros foram extremamente decisivos para a não conquista da vitória hoje. Não só os erros de
da parte defensiva de ter sofrido os gols da maneira como a gente acabou sofrendo. Mas também, durante o jogo, talvez também a gente poderia ter tido uma assertividade melhor também nas várias oportunidades que a gente teve de definir o placar, de matar o jogo, como se diz, e nós também não conseguimos. Então é uma partida muito dolorida por tudo que aconteceu. Mas temos que seguir adiante, né, e continuar trabalhando na busca continuar buscando essa vitória, que uma hora ela tem que acontecer. Daniel, nessa participação dele, falou tudo, né, o que aconteceu com o Sport, principalmente na reta final do segundo tempo, Thaís. Pois é, Mário, mas sinceramente é até difícil de entender, né, o que é que está acontecendo com o Sport. Isso a gente fala na temporada toda. Como é que um time que investiu tanto está sendo o único no Brasil, nessas divisões, que não conseguiu uma vitória? É algo realmente a não entender como isso foi possível, né? Como isso é possível, assim, na prática de acontecer. A gente fala isso porque poderia ser uma realidade a queda do Sport. Poderia ser uma realidade, principalmente pela dificuldade que se tem na elite do futebol brasileiro. Mas o problema que tem nisso é como o Sport está destinado a cair. Até então, sem uma vitória sequer. O Sport, cada mês que vai passando, vai completando o mêsversário de não ter vitórias. A gente vê realmente um caso que vai além desse jogo do Santos. E por isso é que se tem tanta revolta entre, né, torcida. A gente pega tanto no pé o porquê de como isso foi se formatando para essa realidade do esporte. E principalmente um clube, né, que tem tradição. É bem complicado a gente olhar nesse parâmetro, porque se a gente olha para o jogo do Santos, poderia se pensar, é o mesmo resultado do que o Sport teve diante do Vitória no Barradão, 2-2, porém são duas realidades. Diante do Santos, um jogo que acabou sendo realmente algo que não trouxe um ânimo, enquanto o jogo do Vitória deu aquele ânimo a mais para acreditar. O Sport estava na frente do placar contra o Santos. Acaba não conseguindo ter essa postura, Mário. Agora, você com essa estatística negativa, como está o Sport, não é, Thaís? 64 times na Série D, 20 na Série A, 20 na B e 20 na C. E o Sport ser o único que não ganhou nenhum jogo, juntando as 4 divisões. Realmente é uma estatística que ninguém gostaria de aparecer. Mas, infelizmente, o time aparece nessa estatística. O Sport jogou uma partida muito boa de novo, competitiva. O Sport passou a ser um time agora que compete no Campeonato Brasileiro. Só que dessa vez a gente vai ter que ir atrás de alguns pecados. Falha de Rafael Thierry, que não é normal de acontecer. Barleta perdendo muitos gols, e aí, gente, passou um pouco do ponto do que a gente dizia, ó, só Barleta chuta, só Barleta tenta. Só que agora é diferente, agora tem um Derek que vai lá e faz gol, né? Tem o Mateuzinho, que é um atacante super perigoso, e as bolas que sobrarem para Barleta, ele precisa fazer. Se não todas, mas tem que ter um certo percentual de converter os gols. Porque os gols e ótimas oportunidades que ele perde estão fazendo com que o Sport deixe de ganhar. Ele teve uma oportunidade, quando o jogo já estava 2-0, para matar, para fazer o terceiro, virar goleada em cima do Santos, ele perde na cara do goleiro Brazão. Tá certo que o Brazão fechou bem o ângulo, é verdade, mas foi uma oportunidade muito grande. Eu não consigo, obviamente, crucificar, porque Barleta é um jogador que faz jogadas ótimas pelos flancos do campo, pelas pontas, é um jogador arisco, é um jogador que se doa. Jamais a torcida do Sport vai reclamar de falta de intensidade do Barleta, mas que é necessário esse capricho na hora de finalizar, porque ele, além de tudo, além de ser um cara muito efetivo para o time, produtivo para o time, ele também é um jogador que se apresenta para fazer gol. Ele consegue achar esse posicionamento dentro do campo, onde ele passa a ser uma opção também de receber a bola para marcar. Então, sendo assim, ele precisa realmente melhorar essa efetividade.